Tra poco avrà inizio la celebrazione dei primi vespri della solennità di Maria Santissima Madre di Dio. Per conservare un clima di raccoglimento e di preghiera, siamo invitati ad accogliere l'ingresso della processione e del Santo Padre evitando gli applausi. The celebration of the first Vespers of the Solemnity of Mary, the Holy Mother of God, will shortly begin. In order to maintain an atmosphere of recollection and prayer, let us accompany the entrance of the procession and the Holy Father, but refraining from applause. Dentro de unos instantes dará comienzo la celebración de las primeras vísperas de la solemnidad de Santa María, Madre de Dios, con el fin de mantener un clima de recogimiento y de oración. Preparémonos para el ingreso de la procesión y del Santo Padre, evitando los aplausos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Rádio Vaticano, Vatican News, com imagens do Vatican Media, passa a transmitir diretamente da Basílica de São Pedro as primeiras vésperas na solenidade de Santa Maria, Mãe de Deus, e o Te Deum, presididas por Sua Santidade, o Papa Leão XIV. Com vocês nesta transmissão, nesse último dia do ano de 2025, Jackson Erpen, na coordenação dos trabalhos, temos Massimiliano Menichetti e na parte técnica, Gabriele Di Domenico. Em nome do Dicastério para a Comunicação, saúdo as emissoras de rádio e televisão que nos retransmitem, em particular, Sistema Canção Nova de Comunicação, Rádio TV Nazaré, TV Aparecida, Rádio Fé e Luz de Campinas, Web TV Tropicana, os canais conectados da rede Evangelizar de Rádios, EW, TN Rádio e TV. Uma boa tarde a você que nos acompanha pelo nosso site do Vatican News, você que está conosco pelo nosso canal YouTube também, você que nos acompanha pelo Facebook. E esta é a hora da ação de graças e temos a alegria de a viver celebrando a Santa Mãe de Deus. Ela que guarda no seu coração o mistério de Jesus, ensina também a cada um de nós a ler os sinais dos tempos à luz desse mistério. O ano que passou, como disse o Papa Leão XIV em sua catequese, na última audiência geral do ano, na manhã dessa quarta-feira, o ano que passou foi certamente marcado por acontecimentos importantes. Alguns alegres, como a peregrinação de tantos fiéis por ocasião do Ano Santo, outros dolorosos, como o falecimento do Papa Francisco e as guerras que continuam a devastar o planeta. E ao se concluir, então, esse ano, a Igreja nos convida a colocar tudo diante do Senhor, confiando-nos a sua providência e pedindo-lhe que se renove em nós e à nossa volta nos dias vindouros as maravilhas da sua graça e da sua misericórdia. E é precisamente nesse contexto, então, que se insere a tradição do canto solene do Te Deum, com o qual agradecemos ao Senhor nessa noite os benefícios recebidos. Cantaremos Nós vos louvamos, ó Deus, em vós esperamos, desça sobre nós a vossa misericórdia. Precisamente a esse propósito,
Papa Francisco observou que enquanto o agradecimento mundano e a esperança mundana são aparentes, estão nivelados pelo eu, pelos seus interesses. Mas, nessa liturgia, respira-se uma atmosfera totalmente diferente. A atmosfera do louvor, da admiração, da gratidão. Essas palavras do Papa Francisco, na homilia das primeiras vésperas da solenidade de Maria Santíssima Mãe de Deus, em 31 de dezembro de 2023. E é precisamente com essas atitudes, então, que hoje somos chamados a meditar sobre o que o Senhor fez por nós no ano que passou, bem como fazer um sincero exame de consciência, avaliar a nossa resposta aos seus dons e a pedir perdão por todos os momentos em que não fomos capazes de valorizar as suas inspirações e investir da melhor forma os talentos que Ele nos confiou. Agora temos a procissão de entrada nos ritos de introdução. Quando temos a procissão de entrada, devemos recordar também os mais de 32 milhões de peregrinos que passaram pela Porta Santa neste ano jubilar. Para você que nos acompanha pelas emissoras de rádio e não tem acesso às imagens nesse momento, o Santo Padre se posiciona diante da imagem do Menino Jesus e também o pequeno trono no qual estão colocadas as Sagradas Escrituras. Faz reverência e o momento da incensação. Recordamos que a esquerda do altar está desde o dia 22 de dezembro
a imagem de Nossa Senhora da Esperança. Ela que é representada com o menino Jesus nos braços, segura em sua mão direita uma âncora dourada, firmemente fincada no chão. Essa imagem permanecerá na Basílica de São Pedro até 6 de janeiro, solenidade da Epifania do Senhor. Santo Padre beija o altar. Momento, então, recordamos mais uma vez durante essa celebração, momento para elevar a nossa ação de graças ao Senhor pelo ano que passou. Pedindo naturalmente também que a nossa Santa Mãe nos ajude a caminhar juntos como peregrinos de esperança na estrada da fraternidade também, no ano de 2026. Recordamos, não é uma celebração eucarística, mas é a celebração das primeiras vésperas. Sim, o Santo Padre se dirige até a sua sédia, que está à esquerda da nave central da Basílica de São Pedro. Vinde, ó Deus, em meu auxílio. Socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. E agora o hino Ave Maris Stella.
Agora, na oração das vésperas, começa a rezar a salmodia. São 3 salmos e um cântico, cântico de louvor a Deus pelo ano que passou. Primeira antífona, admirável intercâmbio. O Criador da humanidade, assumindo corpo e alma, quis nascer de uma virgem. Feito homem, nos doou sua própria divindade. E vamos ao Salmo 112. E a antífona, admirável intercâmbio. O Criador da humanidade, assumindo corpo e alma, quis nascer de uma virgem. Feito homem, nos doou sua própria divindade. Segundo a antífona, ao nascerdes da Virgem de modo inefável, a palavra de Deus se cumpriu plenamente, como chuva na relva, descesses dos céus e viesses salvar-nos. Glória a vós, nosso Deus. Amen.
E vamos ao Salmo 147. E a segunda antífona: ao nascer-se da Virgem de modo inefável, a palavra de Deus se cumpriu plenamente. Como chuva na relva, descesses dos céus e viesses salvar-nos. Glória a vós, nosso Deus. Antífona 3. Como a sarça que Moisés viu arder sem se queimar, assim intacta é a vossa admirável virgindade. Maria, Mãe de Deus, por nós intercedei. E agora com o cântico, a última parte da salmodia.
Terceira antífona, como a sarça que Moisés viu arder sem se queimar, assim intacta é a vossa admirável virgindade. Maria, Mãe de Deus, por nós intercedei. Nas primeiras vésperas da solenidade de Santa Maria Mãe de Deus, peçamos a sua intercessão por toda a humanidade, pelas populações que sofrem com a guerra, pelos sofredores. E agora, a leitura breve. Quando se completou o tempo previsto, Deus enviou o seu Filho, nascido de uma mulher, nascido sujeito à lei, a fim de resgatar os que eram sujeitos à lei e para que todos recebêssemos a filiação adotiva. Depois da leitura breve, Gálatas, capítulo 4, versículos 4 e 5, teremos agora a homilia do Papa Leão XIV. Ouçamos com atenção as suas palavras. Cari fratelli e sorelle,
Queridos irmãos e irmãs, a liturgia das primeiras vésperas da Mãe de Deus é de uma riqueza singular, que deriva quer do fascinante mistério que celebra, quanto de sua colocação precisamente no final do ano solar. As antífonas dos Salmos e do Magnífica enfatizam o evento paradoxal de um Deus que nasce de uma virgem, ou, dito no sentido contrário, da maternidade divina de Maria. E, ao mesmo tempo, essa solenidade que conclui a oitava de Natal abrange a passagem de um ano para o outro e estende sobre ele a bênção daquele que era, que é e que há de vir. Além disso, hoje celebramos isso no concluir do jubileu no coração de Roma, junto ao túmulo de Pedro. E assim, o Te Deum, que em breve ressoará nessa basílica, se expandirá como que para dar voz a todos os corações e rostos que passaram sob essas abóbadas e pelas ruas dessa cidade. Ouvimos na leitura bíblica um dos surpreendentes resumos do apóstolo Paulo. Mas quando veio a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, que nasceu de uma mulher e nasceu submetido a uma lei, a fim de remir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a sua adoção. Esta maneira de apresentar o mistério de Cristo faz pensar em um desígnio, um grande desígnio para a história humana, um desígnio misterioso, mas com um centro claro, como uma alta montanha iluminada pelo sol em meio a uma densa floresta. E esse centro é a plenitude do tempo. E precisamente essa palavra, desígnio, ecoa no cântico da carta aos Efésios. Desígnio de reunir em Cristo todas as coisas, as que estão nos céus e as que estão na terra. Ele nos manifestou o misterioso desígnio de sua vontade, que em sua benevolência formara desde sempre. Irmãos e irmãs, neste nosso tempo sentimos a necessidade de um desígnio sábio, benevolente e misericordioso. Que seja um projeto livre e libertador, pacífico, fiel, como aquele que a Virgem Maria proclamou em seu cântico de louvor. Sua misericórdia se estende de geração em geração sobre os que o temem. Outros desígnios, porém, hoje, como ontem, envolvem o mundo. São antes estratégias que visam conquistar mercados, territórios, esferas de influência. Estratégias armadas, revestidas de discursos hipócritas, de proclamações ideológicas e falsos motivos religiosos. Mas a Santa Mãe de Deus, a menor e a mais elevada entre as criaturas, vê as coisas com o olhar de Deus. Vê que, com o poder do seu braço, o Altíssimo desconcerta os planos dos soberbos, derruba os poderosos do trono e exalta os humildes. Sacia de bens os indigentes famintos e despede de mãos vazias os ricos. A Mãe de Jesus é a mulher com a qual Deus, na plenitude dos tempos, escreveu a palavra que revela o mistério. Não a impôs. Primeiro, a propôs ao seu coração. E, tendo recebido o seu sim, a escreveu com inefável amor na sua carne. Sim, a esperança de Deus se entrelaçou com a esperança de Maria, descendente de Abraão,
segundo a carne e, sobretudo, segundo a fé. Deus ama esperar com os corações dos pequeninos e o faz os envolvendo no seu desígnio de salvação. Quanto mais belo é o desígnio, tanto maior é a esperança. E, de fato, o mundo avança assim, impulsionado pela esperança de tantas pessoas simples, desconhecidas, mas não a Deus, que, apesar de tudo, acreditam em um amanhã melhor, porque sabem que o futuro está nas mãos daquele que lhes oferece a esperança maior. Uma dessas pessoas era Simão, um pescador da Galileia, a quem Jesus chamou de Pedro. Deus Pai lhe deu uma fé tão sincera e generosa que o Senhor pôde edificar a sua comunidade sobre ele. E ainda hoje estamos aqui para rezar junto ao seu túmulo, onde peregrinos de todas as partes do mundo vêm renovar a sua fé em Jesus Cristo, o Filho de Deus. Isso aconteceu de maneira especial durante o Ano Santo, que agora está para se encerrar. O jubileu é um grande sinal de um mundo novo, renovado e reconciliado segundo o desígnio de Deus. E, nesse desígnio, a providência reservou um lugar especial para essa cidade de Roma. Não por suas glórias, não por seu poder, mas porque aqui Pedro e Paulo e tantos outros mártires derramaram seu sangue por Cristo. É por isso que Roma é a cidade do jubileu. O que podemos desejar para Roma? De estar à altura dos seus pequeninos, das crianças, dos idosos solitários e frágeis, das famílias que seguem em frente com dificuldade, dos homens e mulheres vindos de longe, na esperança de uma vida digna. Hoje, caríssimos, agradecemos a Deus pelo dom do jubileu, que foi um grande sinal de seu desígnio de esperança para o homem e para o mundo. E agradecemos a todos aqueles que nos meses e dias de 2025 trabalharam no serviço dos peregrinos e para tornar Roma mais acolhedora. Este foi, há um ano, o desejo do amado Papa Francisco, e gostaria que ainda o fosse, e diria ainda mais após esse tempo de graça. Que essa cidade, animada pela esperança cristã, possa estar a serviço do desígnio do amor de Deus para a família humana. Que obtenha isso a intercessão da Santa Mãe de Deus, Salus Populi Romani. As palavras do Santo Padre, Papa Leão XIV, que em sua homilia refletiu sobre o desígnio divino na história humana, conforme expresso pelo apóstolo Paulo, que destaca a vinda de Cristo na plenitude dos tempos. Esse desígnio que é descrito como um mistério claro que busca reunir todas as coisas em Cristo. E a mensagem central é a importância de um projeto benevolente e misericordioso, como exemplificado pelo Cântico de Maria, que ressalta a extensão da misericórdia de Deus. O texto também contrasta esse desígnio divino com estratégias mundanas que visam poder e a influência, frequentemente mascaradas por ideologias, discursos hipócritas e falsas motivações religiosas. E a figura de Maria é exaltada como a mulher que, por meio de sua fé, se tornou parte essencial do plano de Deus, unindo suas esperanças às esperanças da humanidade. Agora o responsório breve, João capítulo 1, versículo 14.
Agora os acólitos e os diáconos se posicionam diante do Santo Padre. Que depõe então o incenso no turíbulo, que será usado para a incensação do altar. Enquanto o coral canta Antífona Magnífica. E agora o cântico do Magnífica. Recordando que uma curiosidade das vésperas da liturgia papal, que provém do rito ambrosiano, é que são 2 diáconos que fazem a incensação. Diáconos fazem reverência diante do altar, ao incenso, bem como ao crucifixo. Esse incenso que sobe aos céus, como oblação, como louvores a Deus, também pelas nossas intenções, pelo dom da nossa vida que é pura graça, por tudo que Deus nos proporcionou, nos proporciona todos os dias. Agora um dos diáconos se dirige até onde está o Santo Padre. O incensa. Recordando que o Santo Padre preside a celebração em persona Christi. E agora os 2 diáconos incensam também a Assembleia. Onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles.
Invochiamo il Cristo nostra pace, que é venuto a unire in un Invoquemos Cristo, nossa paz, que veio reunir todos os seres humanos num só povo, os homens de todas as línguas e nações. Senhor, dai ao mundo a vossa paz. Vós que nascesses em Belém para manifestar aos homens a bondade e o amor de Deus, dai-nos viver em contínua ação de graças por todos os vossos benefícios. Tu che hai voluto piena di grazia, Maria, tua madre, Vós que desses a Maria, vossa mãe, a plenitude da graça, concedei a todos a riqueza dos vossos dons. hai portato al mondo il lieto annuncio. Vós que viesses anunciar ao mundo o Evangelho de Deus, multiplicai os pregadores e ouvintes da vossa palavra. Hai voluto nascere da Maria Vergine come Vós que ao nascer da Virgem Maria vos tornastes nosso irmão, insegna a tutti ensinai os homens la vera a se amarem fraternità. fraternalmente. Sole di giustizia apparso all'orizzonte dell'umanità. Vós que aparecesses como o sol de justiça no horizonte da humanidade, Fratelli defunti nel mostrai a luz da vossa face aos que partiram dessa vida. Concluamos a nossa oração da noite pedindo a vinda do Reino de Deus. O Dio che nella verginità feconda di Maria Ó Deus, que pela virgindade fecunda de Maria desses à humanidade a salvação eterna, dai-nos contar sempre com a sua intercessão, pois ela nos trouxe o autor da vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. E agora, o canto do Te Deum.
Te Deum, o hino de ação de graças por excelência, cantado na véspera do Ano Novo, para agradecer ao Senhor por todas as bênçãos recebidas durante o ano que termina. Agora passamos aos ritos de conclusão. Dominus vobiscum. Sit nomen Domini benedictum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. E agora, antífona mariana, Alma Redentoris Mater. Ite in pace. Santo Padre se volta para a imagem de Nossa Senhora da Esperança. Agora o canto do Adeste Fidelis. Santo Padre se posiciona diante do Menino Jesus, faz reverência e agora se retira em procissão pela nave central da Basílica de São Pedro. Solenidade de Santa Maria, Mãe de Deus, que conclui a oitava do Natal, que abrange a passagem de um ano para o outro, estende sobre ele a bênção daquele que era, que é e que há de vir. Tivemos a presença de cerca de 5.500 fiéis nesta celebração das primeiras vésperas da solenidade de Santa Maria Mãe de Deus, seguida com o canto do Te Deum.
Você que nos acompanha pelas emissoras de rádio não tem acesso às imagens. A câmera estava focada sobre a imagem do Menino Jesus e agora sobre uma grande tapeçaria com a cena do presépio. Menino Jesus abraçado por Maria, sua mãe, São José e os Reis Magos. Destacamos também a presença do prefeito de Roma, Roberto Gualtieri, nessa celebração das primeiras vésperas da solenidade da Mãe de Deus. Presença do prefeito de Roma, que já é uma tradição na celebração das primeiras vésperas. Recordando sempre essa grande parceria que houve entre o Dicastério para a Evangelização, responsável pela organização do Jubileu 2025, deste ano santo, justamente essa parceria com a Prefeitura de Roma. E sempre importante destacar que o Jubileu sempre traz para a cidade de Roma grandes transformações e grandes melhorias que beneficiam naturalmente não só os peregrinos, os milhões de peregrinos que vêm a Roma, como dissemos no início da nossa transmissão, foram ao menos até o momento 32 milhões que passaram pelas portas santas, mas também é um legado que fica para toda a população. A câmara neste momento enfoca o vitral com a pomba simbolizando o Espírito Santo, exatamente sobre o altar da cátedra. O jubileu, que é um grande sinal de um mundo novo, renovado e reconciliado segundo o desígnio de Deus. E nesse desígnio, como diz o Santo Padre em sua homilia, a providência reservou então um lugar especial para a cidade de Roma, não por suas glórias, não por seu poder, mas porque aqui Pedro e Paulo e tantos outros mártires derramaram o seu sangue por Cristo. É por isso que Roma é a cidade do jubileu. Estamos aguardando a confirmação da visita do Santo Padre ao presépio, montado na Praça São Pedro, do qual nos chegam as imagens neste momento, geradas por Vatican Media. A imagem do menino Jesus, e Deus ama esperar com os corações dos pequeninos e o faz envolvendo-os no seu desígnio de salvação. E quanto mais belo o desígnio, tanto maior é a esperança. E de fato, o mundo avança assim, impulsionado pela esperança de tantas pessoas simples, desconhecidas, mas não para Deus. E que apesar de tudo, acreditam em um amanhã melhor, porque sabem que o futuro está nas mãos daquele que lhes oferece a esperança maior. Hoje, caríssimos, agradecemos a Deus pelo dom do jubileu, que foi um grande sinal do seu desígnio de esperança para o homem e para o mundo. E o agradecimento do Santo Padre a todos aqueles que nos meses e dias de 2025 trabalharam a serviço dos peregrinos e para tornar Roma mais acolhedora. E o seu desejo, como foi expresso há um ano atrás pelo Papa Francisco, é que ainda o fosse, e diria ainda mais após esse tempo de graça, ou seja, que Roma continuasse a ser uma cidade acolhedora. Uma cidade animada pela esperança cristã e que possa estar a serviço do desígnio
do amor de Deus para a família humana. Recordamos o presépio neste ano, que foi um presente da Diocese de Nocera Inferiore Sarno, enquanto o pinheiro é proveniente dos bosques dos municípios de Lagundo e Ultimo, na Diocese de Bolzano, Bressanone, região do Alto Adige, no norte da Itália. E ao receber em audiência os cerca de 1.000 participantes do presépio vivo, em 13 de dezembro, que desfilaram em cortejo pelas ruas de Roma e chegaram até a Basílica Santa Maria Maior, o Papa Leão XIV recordou que o presépio é um costume de representar de diversas maneiras o nascimento do Senhor. Uma representação muitas vezes com traços da própria cultura e paisagens da própria terra, do mistério da encarnação. E isso o torna um sinal importante. Nos lembra que fazemos parte de uma maravilhosa aventura de salvação, na qual nunca estamos sozinhos. E o pedido do Santo Padre: divulguem essa mensagem, mantenham viva essa tradição. São um dom de luz para o nosso mundo que tanto precisa poder continuar a ter esperança. Natividade do Salvador, que é uma mensagem em si mesma, já pela forma como acontece, Deus, explica o Papa citando uma catequese de Bento XVI, em dezembro de 2009, vem sem armas, sem a força para vencer a soberba, a violência, a cobiça do homem e nos guiar a nossa verdadeira identidade. Agora, a chegada do Santo Padre, está bastante frio em Roma, veio, portanto, de automóvel. Foi possível ouvir também pela correria de todos os fiéis que estão presentes na Praça São Pedro, aqueles que não conseguiram entrar na Basílica. Também a banda da Guarda Suíça. E o Papa se dirige então diante do presépio, em silêncio, para um momento de silêncio e de adoração desse admirável mistério. Diante do presépio, revivemos aquele acontecimento e redescobrimos a necessidade de procurar momentos de silêncio e oração na nossa vida para nos reencontrarmos e entrarmos em comunhão com Deus. Agora está sendo explicado para o Santo Padre os detalhes desse presépio, que tem elementos típicos da Diocese da região de Nocera Inferiore Sarno, como o Batistério de Santa Maria Maior, de Nocera Superior, também a Fonte Elvius, de Santo Egídio de Monte Albino, e os característicos pátios do Agro Nocerino Sarnese, que são lugares habitados também por Santo Afonso Maria de Ligório, pelos servos de Deus, Padre Enrico Smaldoni e Alfonso Russo. Recordando que peregrinos provenientes de todas as partes do mundo que visitam a Praça São Pedro, diante da cena
da Natividade, podem se recordar que Deus se aproxima da humanidade, tornando-se um de nós, entrando na nossa história com a pequenez de um menino. A pobreza do estábulo de Belém, podemos contemplar um mistério de humildade e amor. E a Virgem Maria é o modelo do silêncio adorador. Contrariamente aos pastores que, voltando de Belém, glorificam a Deus e contam o que viram e ouviram, a Mãe de Jesus conserva tudo no coração. Seu silêncio não se limita a se calar, mas é admiração e adoração. E agora sim o Santo Padre sobe até onde está montado o presépio. Realmente uma cena, podemos dizer, inusitada. Santo Padre, bem pertinho da manjedoura onde está o menino Jesus. Toca o pezinho do bambino, faz o sinal da cruz. E acena então para a multidão, concedendo a todos a sua bênção. Santo Padre, Papa Leão XIV, em meio às figuras deste presépio, vindo da diocese de Nocera Inferiore Sarno. Presépio e árvore, que são sinais de fé e esperança, enquanto os contemplamos nas nossas casas, nas paróquias e nas praças, peçamos ao Senhor que renove em nós o dom da paz e da fraternidade. E rezemos por quantos sofrem devido à guerra e à violência. Santo Padre saudando também a banda da Guarda Suíça, desejando aos guardas então um bom ano, as felicitações então de final de ano, aqueles que protegem o Santo Padre, também agora aos policiais. Recordamos que a segurança da Praça São Pedro é responsabilidade do Estado italiano. E agora o Papa então saúda os fiéis, sempre naturalmente com aquele olhar particular e privilegiado às crianças. E as crianças querem abraçar o Papa. Palavras de agradecimento, também de felicitações. Damos que o tempo de Natal se conclui na festa do batismo do Senhor. Temos um grupo de Zâmbia. Também o belo pinheiro na Praça São Pedro, com as suas folhas sempre verdes. E a árvore, que é um sinal de vida e evoca a esperança que não esmorece, nem sequer no frio do inverno. E as luzes que a adornam simbolizam Cristo, luz do mundo, que veio para dissipar as trevas do pecado e iluminar o nosso caminho. O Santo Padre continua saudando os fiéis reunidos na Praça São Pedro, próximos ao presépio. Temperatura
na Praça São Pedro nesse momento, por volta dos 7 graus. Ó, tem brasileiros também. É muito bonito esse gesto das pessoas presentes. Isso percebemos também durante a passagem do Papa Móvel na Praça São Pedro entre os fiéis, que esses vão dizendo ao Santo Padre a sua proveniência, né? Mostra também a universalidade da nossa igreja. Momentos de proximidade do sucessor de Pedro. Com os fiéis, não só recebe as felicitações dos fiéis, mas o Santo Padre também retribui. Com a sua bênção, com o seu sorriso, com uma palavra. E tenta, à medida do possível, saudar todos aqueles. Agora temos também um grupo da Polônia. Agora trocando algumas palavras com alguns italianos. Recordando esse ano que chega ao fim, um ano muito intenso para a igreja. Mais brasileiros estavam falando em espanhol. Como disse, um ano muito intenso para a igreja, para o mundo inteiro, também para a cidade de Roma. Recordando que em 21 de abril, um dia após o domingo de Páscoa, a despedida então do amado Papa Francisco. Seguiu-se então o conclave e a eleição de Leão XIV como sucessor de Pedro em 8 de maio de 2025. Todos esses grandes acontecimentos em pleno ano jubilar, o ano da esperança, muito bem, em inglês, thank you very much. Um pequeno coral que improvisou uma apresentação então para o Papa Leão XIV, que parou e ouviu a homenagem cantada então por esse pequeno grupo. Esse ano santo que deixa para todos a marca da esperança. Agora mais cânticos improvisados pelos fiéis. Feliz Ano Novo, em português. Merry Christmas, Happy New Year. O Papa que foi recebido logo que chegou pela irmã Rafaela Petrini, que é presidente do Governatorato,
do Estado da Cidade do Vaticano, que explicou também para o Papa as figuras presentes no presépio. A saudação de funcionários do Vaticano, de religiosas, também autoridades militares. Sempre recordando um pouco a questão da segurança, sempre em torno do Papa, que são membros da Gendarmeria Vaticana e também da Guarda Suíça. E a segurança do Santo Padre fora também do Estado Vaticano também está a cargo do Estado italiano, tanto que quando o Papa se desloca, isso que já se tornou um hábito, praticamente semanalmente na segunda, no início da tarde até Castel Gandolfo, além da sua segurança pessoal, também é sempre uma escolta de policiais do Estado italiano. Podemos dizer que não só por ser o ano jubilar, mas também nesse período de Natal, Roma está literalmente tomada de peregrinos vindos de várias partes do mundo, que vieram aqui passar as festas de final de ano, passar o Natal e agora o Ano Novo. Há também um intenso esquema de segurança, particularmente nas imediações do Vaticano. É preciso um pouco de paciência, porque há longas filas antes de passar pelos detectores de metal. Então sempre se pede um pouco de paciência para aqueles que vêm nesse período, seu período de férias, e querem entrar na Basílica de São Pedro. Por outro lado, as peregrinações, quem quer fazer a peregrinação, passar pela Porta Santa, tem o aplicativo do Jubileu, e pode fazer a peregrinação, então, pela Via da Conciliação, naquele caminho que foi predisposto especialmente para este ano. Basta baixar o aplicativo, reservar o seu horário. O Santo Padre agora sim se despede com acenos dos peregrinos. E agora sim, escoltado pelas seguranças, o Santo Padre está deixando aos poucos, então, a Praça São Pedro. A esperança de uma humanidade fraterna não é apenas um slogan teórico, nem tem apenas uma base rochosa sobre a qual se pode construir algo estável, duradouro. Essa resposta é dada precisamente pela Santa Mãe de Deus, ao mostrar-nos Jesus. A esperança de um mundo fraterno não é uma ideologia, nem um sistema econômico, nem o progresso tecnológico. A esperança de um mundo fraterno é Ele, o Filho encarnado, enviado pelo Pai, para que todos nos tornemos o que somos, isso é, filhos do Pai, que está nos céus, e, portanto, irmãos e irmãs entre nós. Que a nossa Santa Mãe nos ajude a caminhar juntos como peregrinos de esperança, na estrada da fraternidade. Recordamos que amanhã estaremos também transmitindo a Santa Missa na solenidade da Santa Mãe de Deus,
dia 1º de janeiro de 2026, também Dia Mundial da Paz. E assim, chegamos ao final dessa nossa transmissão, agradecendo a todas as emissoras de rádio e televisão que nos retransmitiram e também todos vocês que nos acompanharam pelas redes sociais. A todos mais uma vez, um santo e abençoado ano de 2026. Dos estúdios da Rádio Vaticano, Vatican News, Jackson Erpen. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo.